a investigação de um dos crimes mais absurdos já registrados na cidade de Teresina. Foi concluído hoje. Um dos crimes que maior comoção já provocou na cidade de Teresina. E claro, na história da Universidade Federal do Piauí, nada parecido aconteceu em relação a crimes, a pequenos delitos ou grandes delitos, quanto isso. Foi a coisa mais absurda da história da Universidade Federal do Piauí. Uma estudante de jornalismo morta, assassinada dentro do campus, estuprada dentro do campus, vítima de uma violência absurda. E que agora toda a dinâmica, toda a situação vivida por ela, toda a violência vivida por essa jovem foi apresentado pela polícia agora na conclusão do trabalho de investigação. A repórter Gorete Santos, que está aqui comigo, vai trazer mais detalhes para nós a respeito desse caso. Gorete, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Gelson. Boa tarde a todos, que acompanham o Jornal do Piauí. Infelizmente, a gente tratando mais uma vez dessa triste história estarrecedora, a história da Janaína, do que foi feito com ela, na verdade, e hoje chegando a uma primeira conclusão, né? A Gorete acompanhou hoje o trabalho de divulgação do resultado do trabalho feito pela polícia, do relatório da polícia. Uma jornalista, Gorete Santos, vinda da Universidade Federal do Piauí, mulher como Janaína, e aqui trazendo para a gente detalhes desse caso. Gorete, assisti a reportagem, a matéria, me surpreendeu alguns aspectos que eu quero tratar com você depois. Você vai acompanhar na reportagem feita pela Gorete, na entrevista feita pela Gorete, como ele friamente fez imagens da violência, como ele ficou ali com o corpo e conclusões sobre a força da violência empregada nesse caso que resultou na morte de Janaína Bezerra. São estarrecedores, né, Gorete? Completamente, viu, Joelson? Eu estou chocada até agora, porque tudo que a gente pode imaginar de crueldade, né, fica muito evidente, né, desses relatos que nós ouvimos hoje, lá na delegacia no DHPP, né, na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, a delegada Natália, que acompanha esse caso, que é do Núcleo de Feminicídio, trazendo esses fatos hoje, muita clareza para eles em alguns aspectos que já haviam sido divulgados, outros que eram hipóteses e que agora ela chega a uma conclusão, inclusive em relação ao poder a violência, que é muito mais brutal do que possa se imaginar que foi prendida contra a Janaína. Violência sexual que acabou levando à morte dela. Vamos acompanhar a entrevista da delegada que presidiu o inquérito concedida aos jornalistas e lá estava Gorete Santos. Acompanhe. Através da análise de tudo que foi produzido, chegamos à conclusão de homicídio com duas qualificadoras a título de dolo eventual, o meio cruel e o feminicídio, pelo menosprezo e discriminação pelo fato de ser mulher. Estupro, que realmente foi constatado através do laudo, fraude processual, porque através da análise do local de crime foi encontrada uma prova que ele tentou esconder, e através do laudo também chegou a informação que ele praticou a relação sexual, ou melhor dizendo, a violência sexual contra a vítima, ela já morta. Nesse primeiro momento, apenas o indiciamento, que foi justamente o do rapaz que foi autuado em flagrante delito. A delegada já tem a conclusão acerca do que de fato provocou a morte dela, porque havia lá naquele primeiro laudo, né, uma fratura no pescoço, mas várias hipóteses para o que de fato teria ocorrido. Como se deu? Bem, a causa mortis dela se deu através de asfixia, causada pela luxação da região cervical, havendo a compressão da medula. Essa informação eu estou falando a título de leigo, né? Até porque o médico ele falaria com mais precisão. Mas isso foi causado no contexto da violência sexual que a vítima sofreu. Inclusive, através da análise do aparelho celular do indiciado, conseguimos recuperar, o analista conseguiu recuperar imagens que ele teria feito, tanto após
após a primeira violência sexual, um vídeo que ele fez entre a primeira e a segunda violência sexual e também as fotos, né, dele após a segunda violência. Na posição que ele praticou o ato sexual, a violência sexual, através da dinâmica, foi constatado que era possível sim, através da posição utilizada na violência sexual, também por causa da própria violência empreendida. A vítima ela tinha entre 1,40 m e 1,50 m. E o autor, ele é uma pessoa de um porte considerável. Então, foram vários fatores que foram levados em consideração e chegou-se à conclusão que a morte dela foi causada devido a essa violência sexual. A forma com a qual o indiciado empreendeu a violência. Quando a gente fez a análise das imagens que ele teria registrado, muito possivelmente por volta das 5 da manhã, a vítima já estava em óbito. Essas imagens, tem alguma reação dela ou ele já fez depois de... No vídeo que foi registrado entre a primeira e a segunda violência sexual, ela ainda está com vida, né? Mas ela está visivelmente numa situação de vulnerabilidade, enfraquecida, já suja de sangue. Então, ali a gente já sabia que já tinha havido uma primeira violência sexual e, não satisfeito, ele praticou a segunda. Os dois já se conheciam? Houve, de alguma forma, uma facilitação para que ela fosse atraída para o local? Bem, na verdade, eles já tinham, como a gente chama popularmente, ficado em uma situação anterior em dezembro do ano passado, mas eles eram pessoas praticamente desconhecidas. A vítima, ela era uma menina, né, com a experiência, segundo até relatos que nós tivemos, uma experiência sexual quase que nenhuma. E, muito provavelmente, em condições normais, ela não iria consentir. Até porque, segundo até uma amiga muito próxima, não era o perfil dela se envolver dessa forma com a pessoa que ela tinha acabado de conhecer. Então, por isso que a gente ainda teve mais elementos para chegar à conclusão da violência brutal que ela passou. No dia do crime, a vítima consumiu algum tipo de entorpecente ou bebida alcoólica? E a mesma pergunta eu faço em relação ao acusado. Bem, na verdade, a alcoólica ela consumiu, só que um dos laudos que estão pendentes, até para a gente atestar se houve o estupro de vulnerável, que é possível posteriormente haver inclusão, a gente ainda está pendente do laudo toxicológico, que está em São Paulo, e realmente só através do laudo, dessa perícia, que a gente pode ter certeza se foi feito o uso de algum entorpecente por parte do agressor para que a vítima ficasse numa situação ainda de maior vulnerabilidade. Tudo aconteceu na sala, né, de mestrado de Ciências da Matemática. Quando houve análise pela perícia criminal, eles utilizaram um termo como se não tivesse sinais de confronto. Então, isso me deu mais elemento ainda em constatar que a vítima estava numa situação de vulnerabilidade. Ela não apresentava marcas de violência no corpo, apesar de ter sido veiculado isso, mas não tinha marcas de violência, ele não tinha lesões de defesa. Então, ela estava numa situação de vulnerabilidade, de subjugação, que ela não teve a menor capacidade de tentar, né, se defender diante da violência que estava sofrendo. Então, está completamente descartada uma terceira pessoa nessa cena do crime? Investigação não se descarta nada. Muito embora o inquérito ele teve prazo de 10 dias, réu preso, eu tinha que realmente encerrar o inquérito com relação ao indiciado, cheguei a essa conclusão através de tudo que foi produzido durante o processo de investigação, mas as investigações continuam, tem ainda dispositivo eletrônico para ser analisado. Então, eu falo no sentido de descartar, a gente não descarta porque nós temos ainda algumas perícias para serem feitas. Delegada, lá na frente, eu sei que isso já é uma questão de julgamento, mas esse é um tipo de crime muito violento que aconteceu. Caso o Thiago seja condenado, qual é a pena de acordo com o Código Penal? A pena ela vai acumular todos esses crimes que eu falei para vocês. Então, eu coloquei como concurso material, ou seja, as penas serão somadas. Homicídio com 2 qualificadoras, o estupro, fraude processual e vilipêndio a cadáver, né, que chama do ato de necrofilia, que é praticar a relação sexual com a pessoa já morta. Delegada, ele veio perguntado em relação à questão da toxicologia.
O acusado, para mim não ficou claro. Vocês identificaram se ele havia consumido algum tipo? Ele mesmo admitiu na sala em que aconteceram os fatos, foi encontrada a bebida que também vai ser submetida a exame toxicológico. Então, como eu disse, a questão da vítima ter consumido algum entorpecente, a gente só vai ter certeza através do laudo. Ele mudou o depoimento dele? Em alguns pontos ele se contradiz, porque eu achei necessário fazer um novo interrogatório dele. Realizei, inclusive, na cadeia pública de Altos, já de posse de algumas informações que a perícia já tinha constatado no local. Por exemplo, ele falou que a respeito do... Porque eu falei que ele tentou esconder um objeto que era prova, era a camisinha que ele teria utilizado na primeira violência sexual. Ele guardou dentro do armário dele e trancou. Inclusive, teve o cuidado de pegar essa camisinha e enrolar num papel. Então, para mim, foi clara a questão da fraude processual. Quando ele foi ouvido, antes de eu indagá-lo a respeito disso, ele disse que tinha simplesmente jogado. Então, já vimos no interrogatório dele muitas contradições. E, através dela, houve o confrontamento, né? Foi questionado, chegou um momento assim, ele inicialmente era uma pessoa que estava como se estivesse contando uma história, indiferente ao que tinha acontecido, ele não demonstrava emoções. Mas a partir do momento que passou a ser confrontado, aí ele começou a se desestabilizar, até porque estava vendo que a história que ele estava criando estava sendo confrontada com o que já tinha se produzido a título de perícia. Ele confessou? Não confessou. Ele diz que praticou, mas... Consentimento? Ele fala que é consentimento, mas a violência foi desproporcional. Vamos lá, Gorete. Os fatos são chocantes, são absurdos, a descrição é terrível, mas nós vamos explicando algumas coisas. Aliás, deixa eu fazer aqui um parêntese. A fala da delegada era até um pouco maior. Mas, acompanhando lá o trabalho de edição, muitas coisas que detalham mais sobre a violência, a gente considerou desnecessário, porque isso não são elementos que agravam a natureza do crime, apenas chocam mais a gente ou menos a gente, apenas colocam ainda mais dor no coração da família. Então, a gente considerou alguns pontos dessa entrevista que eles poderiam ser suprimidos para evitar... escandalizar, para evitar chocar ainda mais o telespectador. Até porque não precisa. Essa jovem foi morta, brutalmente assassinada, os detalhes são terríveis e a gente quer aqui, na verdade, explicar para você a gravidade do episódio, como isso pode pesar na pena do rapaz. Por isso, começo a lhe perguntar, Gorete, por que a delegada faz tanta questão de entender se a Janaína estava ou não sob efeito de algum tipo de ou entorpecente, ou substância química, ou álcool? Por quê? É importante a gente falar isso, Gelson, inclusive porque, infelizmente, tende-se a criminalizar a vítima, né? Surge muita história de, ela estava embriagada. Sim, ainda que ela tivesse, né? Nada justifica o que foi feito com a Janaína. Por que é importante para a polícia entender se ela estava e o grau também que ela estava, porque a partir disso, inclusive, pode haver uma qualificação maior nessa violência sexual, no estupro em si. Por quê? Porque pode vir a ser caracterizado como estupro de vulnerável. Quando que isso acontece? Quando a pessoa é incapaz de esboçar qualquer reação. E a delegada disse que, inclusive, por algumas imagens que foram vistas do celular do Tiago, feitas da Janaína, ela estava completamente vulnerável, sem nenhuma condição de reação. Então, esse exame que ainda não teve um resultado vai, inclusive, servir, dependendo do grau, né, do tipo de substância e do grau, para qualificar essa questão do estupro. Por enquanto, o que a delegada menciona, é que ela teria consumido bebida alcoólica. Não se sabe ainda a quantidade em si. Detalhando um pouco mais, Gorete, saiu muitas informações de que ela teria muitas marcas de agressão física e que, eventualmente, ela teria lutado contra ele. O que é que a polícia deduz ou conclui desse episódio da reação? A partir da perícia que foi feita, né, a delegada até já tratou sobre isso aqui, a gente pode reforçar, de que não havia esse tipo de lesão que demonstrasse, por exemplo, que a Janaína foi espancada pelo Tiago. Ela foi torturada pelo próprio
ato de estupro, pela própria violência sexual. Ela colocou, inclusive, que a Janaína não foi enforcada, havia uma fratura no pescoço dela e, naquele primeiro momento da morte dela, uma série de hipóteses, né, se levantou. E aí, a conclusão é de que ela foi asfixiada, né? E a segunda delegada, essa asfixia foi durante a própria violência sexual que ela foi sofrida. Exatamente, Joelce, que foi mais de uma vez, né? O Tiago estuprou a Janaína em vida e depois de morta também. E ainda fez imagens dela, né? Antes e depois. Inclusive, ainda não se tem uma precisão sobre quanto tempo ela passou morta até ser descoberto, o horário de fato que a Janaína morreu. Essa precisão ainda não se tem, mas o que já se sabe é que pelo menos às 5 horas da manhã ela já estava morta. Se sabe que 5 horas ela já tinha perdido a vida, mas não se sabe exatamente que horas. Porque o horário a última imagem, né, que se tem lá no celular dele seria esse horário. E ela já estava sem vida. Então, a gente sabe que ele saiu com ela da sala por volta de 9h30 da manhã, mais ou menos. Portanto, já estava morta quando saiu com ele. Quando eles buscam... Às 5 horas da manhã ela já estava. Quando vão ao Hospital da Primavera, certeza de que ela já estava morta. Há bastante tempo, inclusive, né? Gorete, outra questão diz respeito à importância, a esse aspecto, esse detalhe, parece detalhe, mas agrava muito o caso, que é o estupro cometido após a morte. Isso vai trazer agravantes para o Tiago? Inclusive, é mais um crime, né? Que é qualificado. Ela falou, inclusive, a palavra, né, que é uma palavra incomum para a gente, que é vilipêndio a cadáver, que é justamente o ato da pessoa, né, cometer esse tipo de violência com alguém que já está sem vida, que foi o que ele fez, né? Além de estuprá-la em vida, ele também cometeu a violência sexual depois de morta. Durante a entrevista, ou depois dessa parte da entrevista que nós exibimos, ela falou também sobre novas denúncias, né, Gorete? Pessoas que falaram para ela sobre o comportamento inadequado que ele teve com outras mulheres. E aí uma espécie de verificação para saber se houve estupro também em alguns casos. Não tem nenhuma prova nesse sentido e nem denúncia também sendo feita sobre essa questão. O que há, na verdade, são relatos que foram feitos de forma extraoficial para a delegada. Então, portanto, essas informações não estão no inquérito. Certo. Mas a informação que chegou extraoficialmente para a delegada, de pessoas, testemunhas, né, pessoas que acho que até estudantes mesmo lá da universidade, que já o conheciam, é de que ele tinha prática de assediar. Né? Assediar meninas e muito durante essas festas, envolvendo o consumo de bebida alcoólica, que ele se aproveitaria dessa fragilidade de meninas que teriam consumido bebida alcoólica para empreender um assédio maior em relação a elas. Mas agora, a delegada não verificou. Só reforçando, não está no inquérito porque ela disse que não foi feita nenhuma denúncia, não há nenhuma prova também em relação a isso. Ela não verificou nenhum crime cometido por ele, então, nessa linha contra outras mulheres? Não. Até porque, como o caso está sendo tratado pelo núcleo de feminicídio, a delegada se prende a esse ato e tudo que envolve o crime cometido contra a Janaína, né? De feminicídio e todo o entorno disso, claro, a violência sexual. Mas aí, denúncias de assédio, por exemplo, nem caberia a delegacia dela também investigar. Muito bem. Gorete, quero agradecer, muito obrigado pelas informações, trazendo o depoimento da delegada, a fala da delegada, a entrevista da delegada que presidiu um inquérito que apurou a morte, e apura a morte, né? São 10 dias para concluir o relatório, mas o trabalho de investigação pode ser robustecido ao longo do período agora. Porque o inquérito, inclusive, já foi encaminhado à Justiça, mas há outros laudos também que podem vir a corroborar essas provas todas que já foram levantadas, né, Joel? E todas essas informações que já foram anexadas ao inquérito. Muito obrigado, Gorete. Eu que agradeço. Obrigado pela participação, Gorete Santos.